Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que são ensinamentos do Rebbe sobre alegria, sobre confiança em Deus. Se aplicam em todos os momentos, em toda a nossa vida, e mais ainda em circunstâncias como essas que nós estamos vivendo nesse momento atual, que a gente espera que seja logo, logo, seja passageiro e, enfim, que a gente possa voltar o quanto antes a uma situação mais livre de normalidade, para o bem-estar de todo mundo, Bezrat Hashem. Então o Rebbe escreve numa carta. Ele escreve numa carta para uma pessoa que estava, e quantas pessoas não derramaram seu coração e sua alma para o Rebbe na sua correspondência, etc. A gente vê pelo número de respostas do Rebbe publicadas, aqui não consta o nome das pessoas, mas a gente vê que isso era uma queixa muito comum, as pessoas escreviam deprimidas para o Rebbe, entristecidas, e o Rebbe respondia diversas vezes para essas pessoas. E o Rebbe, certa vez, escreveu para o indivíduo: olhe, tem tanta coisa boa e positiva para ser feita e ser realizada no nosso mundo, na nossa vida, aproveitar o seu potencial. Então, se uma pessoa refletir um pouco de tudo, sobre tudo aquilo que a gente está no nosso alcance fazer e produzir de bom e positivo, particularmente em termos espirituais, se tratando de Torá e Mitzvot, seja a pessoa em relação a si própria, no seu autoaprimoramento, seu aprimoramento pessoal, ou seja, da pessoa para com o meio que a cerca, o benefício que a gente pode trazer para aqueles que nos rodeiam, o valor que a gente pode agregar para as pessoas próximas de nós. Então, a pessoa pensando em tudo de bom e positivo que pode ser feito, está por ser feito. Então, o Rebbe fala, se alguém focar nisso e aí colocar a ênfase, então, em primeiro lugar, nem vai sobrar tempo para angústia, melancolia e tristeza, etc. E mais do que isso, não há dúvida, diz o Rebbe, que se a gente quer produzir algo de positivo na nossa vida, fazer essas coisas boas, não há dúvida que a tristeza atrapalha, bloqueia, impede, e por isso ela tem que ser retirada do caminho. O Rebbe escreve numa outra carta, uma outra pessoa, diz: olhe, eu entendo, por tudo que você escreve, pelas circunstâncias, que às vezes a gente se auto-justifica. Olha, não me faltam motivos para estar triste. Olha o que aconteceu comigo, olha o que está acontecendo, olha a situação. Então o Rebbe fala, por mais que várias vezes as pessoas se justificam pela falta e ausência de alegria, olha a situação e etc. Mas o Rebbe fala, no final das contas, saiba que a ausência de alegria não vai trazer nada de positivo. Ela não vai retificar e consertar nada. Pode ser que existam momentos difíceis, situações difíceis, mas tristeza, angústia, agonia não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar. E a ausência de alegria, também com a ausência de alegria, você não vai conseguir consertar nada. Diz o Rebbe, pelo contrário, ao inverso, se você souber se manter no estado de espírito, de alegria, de confiança, etc., então com isso, com essa atitude, você vai estar melhorando as coisas para si, na prática, ou seja, tanto de forma subjetiva para si mesmo, como objetivamente, você vai ficar mais fácil de você resolver todos os problemas que você está encarando, ou que a vida está lhe oferecendo. Como o Rebbe dizia, assim o Rebbe anterior contava, ele viu que tinham exércitos treinados, que quando os soldados saíam para a batalha, para o fronte, eles saíam cantando uma marcha militar, a marcha da vitória. Ou seja, isso era uma maneira de demonstrar confiança na vitória, e de fato o Rebbe fala que só essa atitude, ou seja, essa autoconfiança, os soldados que saíam para a batalha, estavam indo para o fronte, mas o fato deles saírem cantando, isso inspirava confiança, fortalecia a autoconfiança, e isso por si só já os tornava
já os tornava mais fortes, mais poderosos e capazes de, na prática, de fato, vencer a batalha. Então, assim também deve ser a nossa atitude, mesmo com os dissabores, mesmo com as circunstâncias adversas, não se render à tristeza, agonia, angústia, pelo contrário, se manter alegre, porque é dessa forma que nós vamos conseguir nos livrar dos problemas e das suas consequências e não agravá-los mais ainda. Rebbe traz numa outra carta para uma outra pessoa. Rebbe dizia: é sabido que a tristeza, a angústia, a agonia é algo na Hassidut especialmente totalmente excluído, totalmente rechaçado. Se fala que não há lugar, não só no serviço a Deus para isso, na vida da pessoa. Na Hassidut a gente encontra tanta ênfase sobre isso, quanto tem que se rechaçar, tem que afastar isso totalmente de si próprio. Mais do que isso, essa pessoa já estava no fim da picada, não só em tristeza, angústia, mas chegou num estado de Yeush. Yeush é abandono, desistência, sabe? Levanto as mãos e olha, não dá, acabou, impossível, se rende à situação, e etc. Então o Rebbe diz não só que a tristeza e a angústia é algo totalmente excluído nos nossos livros, quanto mais esse abandono e desistência, sabe? Abandonar os pontos, dizer, olha, já está tudo perdido, não dá mais. Principalmente quando muitas vezes não há base e fundamento para isso. Às vezes são os nossos olhos, nossos óculos escuros que estão nos levando a ver as coisas dessa forma e perder a esperança e, enfim, achar que está tudo perdido. Principalmente, diz o Rebbe, quando a gente vê que isso acaba, esse tipo de atitude, de estado de espírito, acaba nos prejudicando em todos os sentidos. Nossos relacionamentos, com nossos, seja conjugal, seja familiar, os melhores relacionamentos que a gente pode ter e cultivar, o nosso trabalho, etc. E quanto mais a nossa energia para os assuntos espirituais, para estudo da Torá, para a reza com kavaná, com intenção, para o cumprimento das mitzvot. Então tudo isso, essa atitude, isso é prejudicado, tudo isso é afetado com esse estado de espírito, de angústia, tristeza e abandono. Por isso se entende também. Aí o Rebbe diz algo que o Rebbe repete várias vezes para várias diversas pessoas. Isso é um ensinamento muito importante que a Hassidut trouxe e ressaltou para todos nós. Saiba que essa é a grande artimanha, essa é a grande arma, essa é a ferramenta usada pelo Yetzer Hara, pela inclinação negativa. O lado negativo, quando quer vencer a pessoa, quando quer paralisar a pessoa, imobilizá-la, que a pessoa não evolua, não cresça espiritualmente, não faça o bem, não produza, não ajude os outros, não ajude a si mesma, etc. Sabe, a Hassidut veio, nos ensinou e nos enfatizou, e a gente vê isso na nossa geração de uma forma tão clara. Sabe qual a maior arma que as forças do mal usam? Paralisar a pessoa com tristeza, angústia, depressão, abandono, dizendo, olha, você é um fracasso, você é um fiasco, você é um caso perdido, etc. Pronto. Assim liquidaram a pessoa e ganham a guerra e a batalha. E a Hassidut nos alerta disso. Saiba que isso é uma armadilha do Yetzer Hara do lado do mal. E essa é uma arma poderosíssima que o mal usa de forma camuflada, às vezes dizendo, olha, você já errou tanto, você já tentou, você já fez, etc., fazendo com que a pessoa se auto-rotule como um fracasso e um fiasco. Não? Por isso, o Rebbe diz, nós vemos que o lado do mal usa insistentemente essa tática. Por quê? Porque sabe que essa tática é decisiva para neutralizar a pessoa, evitar que a pessoa produza renda e faça o bem. Por isso o Rebbe fala, para combater tudo isso, nós temos que estudar a Torá. A Torá ilumina nossa vida, ilumina nossa visão, nossos olhos, nos faz ver as coisas da forma certa, especialmente a parte profunda da Torá que se encontra na Hassidut, estudar bem esses ensinamentos para não se deixar levar por essas forças do mal e não cair nessas armadilhas, não é? Que às vezes vem de forma muito camuflada. Olha, na verdade, para você não perder o teu tempo, etc., quer dizer que isso não é para você. Isso vem de forma muito camuflada e a Hassidut nos alerta que isso é uma armadilha do Yetzer Hara. Por isso também
O Rebbe escreve para uma outra pessoa, dizendo se ainda há lugar para esse tipo de sedução do Yetzer Hara, da inclinação negativa, ou seja, quando essa voz do mal, ela começa a erguer sua voz, essa voz dentro de nós. Então, uma das artimanhas mais ativas, mais utilizadas pela inclinação do mal, por isso o Rebbe fala, uma das artimanhas preferidas do mal é levar a pessoa para tristeza, angústia, depressão, que a pessoa esteja cabisbaixa, e etc. E se fala que o Yetzer Hara, a inclinação negativa, é tão especializada nisso, que ela até procura um momento oportuno. Ou seja, sabe que às vezes a pessoa está passando um momento difícil, ou um momento crítico. Às vezes a pessoa está cansada, saturada, fisicamente ou emocionalmente, e daí é mais fácil colocá-la nesse estado de espírito, de angústia e de depressão, e é isso que o lado do mal procura fazer. Então o Rebbe, em inúmeras cartas, inúmeros pronunciamentos, nos alerta sobre isso e enfatiza que para que o nosso serviço, nosso trabalho, para que nossa vida seja bem sucedida e também o nosso serviço espiritual, nossa autoelevação, é necessário que tudo isso seja feito com alegria. Que aquilo que a pessoa faz e produz, faça bem. Como se faz bem? Com alegria, com satisfação. E como se chega a essa alegria? Então, como o Rebbe já disse outras vezes, já comentamos, se cada um refletir sobre o fato, você foi criado à imagem de Deus, você possui dentro de si, você é portador de uma alma sagrada, que é uma partícula da própria divindade. Isso é um privilégio imenso, enorme, você carrega dentro de si um pedaço da divindade infinita, ilimitada, etc. E o bom Deus lhe deu a chance e a possibilidade de você realizar a sua vontade, a vontade divina, cumprir a sua vontade, né? Através da observância das mitzvot, dos preceitos. E mais do que isso, o bom Deus, ele é tão bom que ele lhe deu a possibilidade, até mesmo quando você não aproveitou e não cumpriu, ele sempre te dá uma nova chance e oportunidade. Ele sempre te deixa uma porta aberta para você fazer tshuva, para você poder se arrepender e se corrigir, se redimir, corrigir o teu erro e voltar para o caminho certo. Então ele te deu as ferramentas, te deu os instrumentos, te deu todas as chances e todas as possibilidades estão aí. Te dotou de uma alma especial, te deu espiritualidade, te deu esse potencial que está latente, etc. Por isso, quando a pessoa refletir nisso, isso tem que levá-la à alegria. Quando a pessoa se conscientizar de tudo isso, isso tem que enchê-la de energia. De alegria, de energia, de disposição, de ânimo. Por isso também nós concluímos, assim dizem os livros racídicos, não há tempo, não há espaço para tristeza. E mesmo a tal da amargura, que às vezes a gente comenta no processo de tshuva, arrependimento pelos pecados, há um momento de amargura, que a amargura é algo transitório que vai motivar ação, não é? Essa amargura não deve vir, pelo fato, a pessoa não deve se subestimar ou achar que ele não vale nada, que etc, não é? Porque se diz que isso na verdade, desprezo ao próprio rei. Imagina, isso é uma afronta. Por quê? Porque nós temos um pedaço do rei dentro de nós temos o rei do nosso lado nos acompanhando sempre. O rei de todos os reis, ou seja, nós temos divindade dentro de nós. Então, por isso se fala também, se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, desde o momento que você acorda e etc., Ele está do teu lado. Então, uma pessoa que não recepciona o rei, demonstrando alegria, satisfação, que eu estou honrado em poder estar diante do rei, do lado do rei, etc., isso é uma afronta ao rei. Por isso se diz, ou seja, essa pessoa demonstra que ele não dá valor ao rei, porque se ele soubesse o quanto ele é privilegiado, imagina que honra grande é poder estar diante do rei, do lado do rei, o rei está do meu lado, isso tem que me encher de alegria, de satisfação. Por quê? Porque eu sou um privilegiado.
Se a pessoa não tem essa alegria, essa satisfação e não a demonstra, parece que com isso ele está desprezando, que ele não valoriza o fato do rei estar do lado dele ou diante de si. Ele não percebe o grande privilégio, honra, importância dessa proximidade com o rei. E todos nós estamos próximos do rei, querendo ou não, sabendo ou não, ele está próximo de nós e sempre. Por isso, a atitude nossa tem que ser constante de alegria e satisfação. Como o Rebbe escreve para uma outra pessoa, um casal que estava enfrentando problemas, será que um casal que está próximo do rei, próximo da benesse, do bem verdadeiro, o rei é todo poderoso, então ele pode supri-los de todas as suas necessidades, abastecê-los, protegê-los, etc. Então o Rebbe diz a mesma coisa para essas pessoas. Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Onde está a alegria de vocês? Ou seja, se a gente sempre se conscientizar que Deus é onipresente, Deus está do nosso lado, então a gente não tem que ter medo das situações do futuro. Talvez não seja fácil conviver com a dúvida como vai ser minha parnassá, quando essa fase passar, como vai ser o meu sustento e como vai ser o meu ganha-pão, etc. Mas se a gente não perder de vista essa consciência de que Deus está sempre do nosso lado, e Ele é infinito e todo-poderoso, Ele pode nos proteger e nos protege, de fato, Ele nos acompanha, nos abençoa, etc. Então, não tem por que a gente estar angustiado. Então, não podemos perder a nossa confiança em Deus. Isso vai nos manter no estado de espírito de alegria. E como a gente falou, isso é algo que se retroalimenta. Ou seja, no momento que a gente não se deixa levar pela tristeza, não se rende à angústia, mesmo com circunstâncias adversas, a gente se mantém com alegria, a alegria atrai bênçãos, a alegria traz na prática que as coisas se solucionem, ou a confiança em Deus, como já dissemos, pense bem e acontecerá o bem, pelo próprio fato de você pensar, mas tem que pensar de verdade, não só dizer e não só da boca para fora, de fato estar confiante e acreditar que vai ser bom, Yetov. Então isso apressa e atrai o bem de forma palpável para todos nós. O Rebbe também, em suas cartas, recomendava para algumas pessoas que estudassem no livro Tânia, os capítulos que falam sobre a alegria e particularmente sobre quanto tem que se excluir tristeza da nossa vida. Capítulo 26 em diante no Tânia. Para algumas outras pessoas o Rebbe recomendava estudar o livro clássico de Mussar, de ética e pensamento judaico, o livro de Chovat Alevavot, Obrigações dos Corações, o livro de Rabbeinu Bechaye. Esse livro é dividido em alguns portais, assim é chamado, existe o chamado portal do Bitachon, o portal da confiança em Deus, e para diversas pessoas, em cartas ou verbalmente, o Rebbe recomendava que estudassem nesse livro, Obrigações dos Corações, esse livro tem traduzido em português também, estudassem em especial o portal da confiança em Deus, para se imbuir de todos os conceitos que estão lá descritos com detalhes. Se diz também que um Yehudi, nós somos pessoas que acreditam até com uma fé simples, sabem que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, em toda situação. Deus não se omite, não se abstém. Por isso, pessoas de fé não perguntam onde estava Deus no holocausto. Talvez a gente não entende porque às vezes ele atua de forma explícita e às vezes ele, por assim dizer, se esconde, mas não se omite. Ele sempre está presente. Nós acreditamos que ele está em todo lugar, em todas as situações. E se ele está em todo lugar, está escrito no versículo, já comentamos isso, Oz vechedzva bimkomo, no lugar onde ele está, se encontra, lá existe força, vigor e júbilo, alegria. Então, sabendo que Deus se encontra em todo lugar, nesse lugar, que é todo lugar, no lugar onde eu me encontro agora, na situação que eu me encontro, tem que haver alegria, já que a presença divina está aqui e agora também.
E assim como está escrito que é proibido, quer dizer, uma coisa, um ultraje, a pessoa vir mal vestida, ou vestida de forma desrespeitosa, ou roupas rasgadas, etc., diante do rei ou diante do palácio. Da mesma maneira, se diz, nós estamos diante do palácio, nós estamos diante da presença divina, e a presença divina, ela exige, ela se manifesta onde há júbilo, alegria, não é? Divindade, espiritualidade é alegria. Por isso, as nossas roupas não devem estar rasgadas, significa que a gente não tem que vir com a alma cortada, o coração partido, com tristeza, com angústia, mas sim com alegria e júbilo. O Rebbe diz mais do que isso. Sim, o Rebbe escreve para um casal que estava muito angustiado e etc. O Rebbe diz, saibam que o estado de espírito de vocês é o contrário do que nos recomenda o versículo bíblico, Vaigbah libo bedarkei Hashem, que o coração da pessoa deve estar altivo, deve estar alto nos caminhos de Deus, ou seja, que a pessoa tem que, no serviço a Deus, que isso envolve todos os aspectos da nossa vida, como já dissemos, a pessoa tem que estar no estado, tem que estar nas alturas, tem que estar com a mente aberta, o coração aberto, tem que estar larga. E para isso a pessoa tem que estar em alegria. Mas aqui esse casal estava angustiado, e por isso o Rebbe diz, já que estão angustiados, então estão bekivutz vetzimtzum. Isso causa um fechamento. Fechamento é bloqueio. Quando a pessoa fecha o seu coração, quando a pessoa se reprime, quando a pessoa se limita, então está escrito nos livros que ele causa a mesma coisa lá em cima, em relação a ela, em relação ao fluxo divino que vai vir para ela, que isso também é reprimido, que isso também é bloqueado, que isso também causa limitação, ou seja, o estado de espírito nosso aqui embaixo, Deus nos livre, é um estado limitado e fechado e bloqueado, Deus nos livre, isso fecha, bloqueia e limita também os canais de fluxo divino, bênçãos de Deus lá em cima, e esse não é o caminho, o meio de conseguirmos ser bem-sucedidos. Trazido na Kabbalah, que esse tzimtzum, essa contrição, essa limitação é a fonte de todos os juízos e severidades. Por isso a gente não deve assumir uma postura dessas aqui embaixo, em estado de espírito, porque aquilo que a gente assume aqui, a nossa postura, a nossa atitude aqui, desencadeia algo similar lá de cima. E pelo contrário, o Rebbe diz, está comprovado que todas as pessoas que foram com alegria, com disposição, de forma dinâmica, com a cabeça aberta, o coração aberto, nas suas empreitadas foram bem-sucedidas. E essa é a ordem, o Rebbe diz. Assim, por isso está escrito, biblicamente, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus, façam as coisas com alegria, porque a alegria anula todas as limitações, quebra as barreiras, rompe as barreiras, os obstáculos e desimpede tudo aquilo que prejudica o fluxo divino e suas bênçãos. O Rebbe diz mais do que isso. O Rebbe fala para as pessoas, dizendo, olha, tem pessoas que se preocupam, ou estão sempre preocupadas, ou se preocupam em demasia. E tem um problema que quando a pessoa começa a se preocupar, às vezes a pessoa se vicia em preocupação. Então, para ela, tudo é preocupação. Como se diz, ocupação, a pessoa se ocupar em solucionar o problema, tudo bem, mas tem pessoas que ruminam a preocupação e ficam extremamente preocupadas com todos os assuntos mundanos, com a saúde, com os filhos, com a segurança, com a parnassá. Claro que a pessoa tem que tomar precauções, mas a pessoa não tem que se obcecar na preocupação. Tome as medidas, haja de forma correta, mas exclua as preocupações, porque senão uma preocupação acaba atraindo e desencadeando outra. Então, o Rebbe fala que muitas vezes nem há lugar para preocupação. Pelo contrário, se a pessoa acreditar e se mantiver firme na crença que Yetov, que será bom, então, como a gente já falou, isso por si só, atrai o bem na prática. Basta dizer, tem que acreditar e pensar de fato. Então, para evitar que uma preocupação traga e atraia outra preocupação e desencadeie um círculo vicioso, então a pessoa tem que romper esse ciclo.
Da mesma forma também que ele não permita que esses pensamentos angustiantes, essas preocupações acabem corroendo ele. A pessoa acaba afundando numa areia movediça que de lá não consegue sair. E isso acaba não dando possibilidade, a pessoa nem consegue esboçar um sorriso, não consegue demonstrar alegria, estar de fato alegre e abrir sua mente e seu coração para poder superar os desafios. E para isso a pessoa precisa de energia e precisa de disposição. Por isso o Rebbe fala, saibam que o recipiente para atrair todas as bênçãos de cima não é a preocupação. Você não vai conseguir isso nem com preocupação, nem com tristeza, nem com angústia, nem com melancolia, e sim através de confiança em Deus, de que será bom, etc., e com alegria. Dessa maneira, nós vamos neutralizar os obstáculos, os impedimentos, e vamos conseguir atrair as bênçãos, todas as bênçãos necessárias para o nosso sucesso em todas as áreas. Então, por isso o Rebbe dizia, inclusive para essas pessoas que estavam no estado contrário, eu garanto a vocês, se vocês estivessem no estado de espírito de confiança, e a confiança em Deus e alegria, já há muito tempo, não só que vocês teriam avistado sucesso na prática, mas vocês iam ver até de forma sobrenatural, de uma forma como Baal Shem Tov realizava e produzia suas façanhas, vocês veriam como é possível resolver todos esses problemas, mas sempre agindo com confiança, com alegria. E essa é a tônica de todos os ensinamentos do Rebbe, inclusive para algumas pessoas o Rebbe dizia, se você está escrito que aquela pessoa que é séria demais, um pouco melancólica, então ela é mais propensa para estudos, para concentração. E o Rebbe dizia, se você tem essa natureza, sabe o que? Canalize ela para o estudo da Torá. Se dedique ao estudo da Torá e o resto do tempo esteja alegre e feliz. Nós vamos concluir o nosso estudo de hoje por aqui, e a próxima vez vai ser na quinta-feira, se Deus quiser, na quinta-feira, nesse mesmo horário. Até lá eu desejo um ótimo dia e tudo de bom a todos vocês. Muito obrigado.